Queridos irmãos e irmãs presentes na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. E o Senhor vai nos revelando, através de sua aparição aos discípulos, aqueles que são as testemunhas da ressurreição. Aqueles, portanto, que são enviados pelo próprio Cristo ressuscitado a levar adiante a missão que ele iniciou. Do domingo de Páscoa até a festa de Pentecostes são 50 dias, 7 semanas, portanto, que nós celebramos com todo júbilo e alegria o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E neste tempo pascal, temos esta vela maior, que é o símbolo do Cristo ressuscitado, chamado de Círio Pascal. Ele, portanto, vai nos acompanhar, nos mostrando que a chama da luz que brilha deve então iluminar o nosso coração, a nossa caminhada de fé. É Jesus nosso Senhor que se dá a conhecer para todos. E esse conhecimento nos chama para uma vida nova, uma vida nele mesmo, para transformar as nossas dores em alegria. Pois foi isso que o Pai o fez com o seu Filho único, no sopro do Espírito ressuscitando dos mortos, para dizer que a morte não tem a última palavra, mas sim a vida. E o Cristo que aparece para os seus, sempre as aparições do ressuscitado se dá no domingo, quando os discípulos estão reunidos. O texto de hoje está dentro deste contexto do domingo, que é o final do relato dos discípulos de Emaús. Quando esses dois homens já estão voltando para a sua rotina, uma vez que a esperança morreu e morreu crucificada na sexta-feira, eles estão tristes. Então vamos voltar àquilo que é corriqueiro. Mas no caminho, eles fazem a experiência do ressuscitado. E depois deles fazerem a experiência, quando deixam Emaús para trás e retornam a Jerusalém, o ressuscitado aparece no meio daqueles que estão ali. É o texto de hoje. E é interessante que os evangelistas colocam e fazem questão de mostrar que Jesus tem carne e ossos, para dizer que não é algo imaginário. Na catequese de Lucas ele faz isso. Jesus dizendo assim: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. É para dizer que Jesus não é uma invenção, não é um imaginário, mas é Ele mesmo, Ele concreto, que é possível de ser tocado mediante a sua fé. Ele traz as chagas daquele que foi crucificado, porque não é outro, é o mesmo. O que ressuscitou é o crucificado. E das suas chagas gloriosas, portanto, emanam essa luz que é capaz de inundar o nosso coração, nos fazendo ressuscitar das nossas mazelas, do pecado, fazendo ressuscitar e iluminar a luz que talvez tenha ofuscado o nosso coração. É o mesmo.
é Jesus ressuscitado que caminha com os seus. E que esses agora, portanto, darão testemunho dessa fé, daquilo que aconteceu. E é interessante que a partir deste momento da ressurreição de nosso Senhor, que os discípulos farão um processo de memória. A partir da ressurreição, pois é ela que ilumina toda a vida de Jesus terrestre. Os seus ensinamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos diante dos judeus, dos pobres, diante daqueles que eram pecadores, só ganharão sentido para os discípulos porque Cristo ressuscitou. E é a sua ressurreição que vai iluminar toda essa trajetória do ministério de nosso Senhor, fazendo abrir os olhos daqueles que não compreendiam nada. E às vezes nós também vivemos dessa maneira. Ficamos com dúvida no coração quanto, será que nosso Senhor ressuscitou mesmo? Eu já ouvi alguns dizerem assim: eu não acredito na Páscoa, na ressurreição de nosso Senhor, não, porque cada ano é no mês, ou é no mês de março, ou é no mês de abril. Me desculpa, que fala mais estúpida dessa pessoa, porque a ressurreição, ela extrapola os limites do tempo e do espaço. A data litúrgica não fará o sentido para que a pessoa creia, mas sim é o evento, o acontecimento. E o acontecimento, isso é possível de ser datado, do ponto de vista científico e histórico também, se aqueles que precisam ver para crer, como São Tomé. O fato é que Jesus nasceu, viveu entre nós, pregou o Evangelho, não quiseram ouvi-lo, mataram, mas não ficou preso aos laços mortuários, mas o Pai o ressuscitou, fazendo com que ninguém tenha o poder e a autoridade de prendê-lo, porque ele está na história, mas não está preso ao tempo e nem ao espaço, porque ele ressuscitou. E no mundo que é capitalista, vai exatamente pregar essas questões, colocando coisas na cabeça daqueles que não têm uma firmeza na fé, para que de fato perca a fé, para que coloque em dúvida a dimensão da própria fé, que é parte inerente do ser humano. Querendo ou não, o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Ele é matéria, mas ele é espírito. Ele não é só matéria. E nós vivemos num mundo que prega, que parece que tudo que deve gerar a felicidade em nós é aquilo que é de material. O material, infelizmente, faz parte, nós precisamos dele para a nossa sobrevivência, para comprar os alimentos, para que a gente tenha os meios necessários, mas não é o que dá sentido à nossa vida. Porque conheço pessoas que têm tudo do ponto de vista financeiro, mas que falta o principal, que é o amor e que é a felicidade, e que não tem. Dinheiro nenhum pode comprar isso, e não compra. Não compra porque, do ponto de vista material, não tem valor, não tem dinheiro na terra que possa comprar aquilo que é de graça, aquilo que é dom, que foi derramado por Deus através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua ressurreição mostra isso para nós. E por isso, que desde as origens do cristianismo, o dia sagrado não será mais o sábado, o dia do repouso, em que os judeus faziam memória da criação de Deus em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas sim, agora é o primeiro dia
da nova criação, em Jesus nosso Senhor, aquele que ressuscitou. Ele não ressuscitou no sábado, pois o sábado para o cristianismo é o dia do sepulcro, é o dia em que Cristo está sepultado. Mas para o cristão, o dia santo é o domingo, que é o primeiro dia da semana. É o dia em que Jesus ressuscita dos mortos para uma vida nova. E a palavra domingo vem do latim dies Domini, que significa o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, não é dia de trabalho. Mas estamos de fato num mundo tão consumista que ter um dia de folga na semana é perca de dinheiro. Então o mercado tem que funcionar no domingo, o shopping tem que funcionar no domingo, o açougue tem que funcionar no domingo, e assim vai. Nós entramos num ritmo tão louco que todos os homens e mulheres de hoje estão ficando doentes, porque não tem mais um dia para Deus e para a família. Vivemos exatamente nessa loucura e achamos que está certo. E deixamos ser invadido por essa onda. Nosso Senhor vai ficando de lado, a família vai ficando de lado, os filhos nem têm tempo. Se a criança vem, o pai e a mãe já brigam logo, sai de perto de mim que eu estou cansado. E depois as consequências vêm, quando chega a adolescência, o mundo das drogas, o mundo do crime que está aí para seduzir seus filhos, vocês não sabem onde errou. E aí então, não adianta chorar mais sobre o leite derramado. Enquanto nós não voltarmos para nosso Senhor, enquanto nós não colocarmos aquele que é o centro de nossa vida, nada terá sentido. E como é difícil pregar a esse respeito. E como é difícil a gente colocar na dinâmica da catequese essa presença de nosso Senhor como o elemento, ou melhor, como alguém tão importante na nossa vida. Eu ouso dizer, se as famílias fossem cristãs, se as famílias vivessem o Evangelho de nosso Senhor, se as famílias tivessem uma vida de fé praticante, se estivesse envolvido sempre com a sua vida, alimentando da Eucaristia, não precisaria da catequese para que as crianças hoje pudessem receber a comunhão. Porque os catequistas, por excelência, são os pais. Mas nós queremos terceirizar as crianças para que outros evangelizem em meu nome. Porque enquanto a criança está na catequese, eu vou saracutear no comércio, como de fato acontece. Se a catequese termina às 9, por exemplo, já teve catequista de sair daqui quase meio-dia esperando o pai vir, não sei da onde, para poder pegar o filho para ir embora para casa. Se as famílias fossem verdadeiramente cristãs e tivessem essa presença de nosso Senhor ressuscitado, como diz o próprio Evangelho, não existiria o ministério de catequistas, nesse sentido, de um grupo da própria comunidade. Não estou valorizando, aliás, não estou desprezando os catequistas de nossa paróquia, mas muito pelo contrário, estou chamando a atenção de que ser catequista não é apenas estar numa paróquia dando a catequese, porque é função do pai, é função da mãe, educar para a vida e para a fé. Mas muitas vezes as nossas famílias não educam para a fé. Daí então a comunidade assume essa responsabilidade por meio de homens e mulheres que pertencem a essa mesma comunidade, para que possa abraçar essa vocação, esse chamado de Deus. Que bom seria se a gente tivesse mais famílias assim, se a gente deixasse de ser menos materiais para ser mais espirituais, a coisa seria muito diferente.
E o dia de hoje se torna importante na vida dessas crianças e adolescentes, porque elas vão receber naquele pedacinho de pão, naquele pouquinho de vinho, e Jesus quis que fosse assim, na singeleza de um pão, que é o cotidiano de todas as pessoas, de todas as classes sociais, que era o elemento da ceia judaica. Ele quis que ali estivesse o seu corpo e sangue, o seu corpo inteiro, não pela metade, ele inteiro, porque ele sabe da nossa fragilidade, e por isso que antes de morrer naquela quinta-feira santa, ele quis deixar este alimento para nós. É tanto amor misericordioso de Deus, para que nós não tenhamos a chance de ficar solitário. Mas mesmo assim, nós temos a tendência a viver na solidão. Nós somos um povo de cabeça dura, porque Deus faz tudo por nós, e nós não fazemos nada por Deus. E quando nós fazemos, o mínimo que nós fazemos para com Ele, achamos que ainda está demais. Até quando que o mundo vai caminhar assim? Até quando nós vamos continuar a dar cabeçada na parede e nós não vamos aprender ainda que o caminho que nós temos é este dado por nosso Senhor? E que bom que essas crianças hoje vão trazer para dentro dos seus corações a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus. Queridos pais e mães e responsáveis das crianças e adolescentes, hoje não é formatura. Se vocês vieram para uma formatura da catequese, sinto muito dizer, vocês não vão receber diploma, porque não é formatura. Muitos pensam que é isso. Não é formatura. Não existe formatura na igreja. Existe na faculdade. Os nossos catequistas, nenhum passou pela faculdade de catequista que tem um diploma. Porque a fé não se tem diploma. A fé tem sacramento, que é marcar na vida daquela pessoa com o sinal de Deus. E nós vamos marcar na vida dessas crianças com o corpo e o sangue de Jesus, que é a Eucaristia. Eu espero que não seja a primeira e a última comunhão. É um momento festivo e solene, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque é a primeira vez que eles vão comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor. E a Eucaristia é o único sacramento que se pode receber todos os dias. É o sacramento da nossa vida cotidiana. E ali, queridas crianças e jovens, naqueles momentos mais difíceis que vocês passarem, adultos, não pensem que as crianças não sofrem e que não choram. Sofrem muito e choram muito, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Queridas crianças e adolescentes, quando vocês passarem por isso, lembre-se desse dia. Coloque a mão no seu coração, para que você lembre que Jesus está junto de você. Porque a sua vida no dia de hoje, a partir de hoje, e para sempre, será um sacrário, será um tabernáculo. Tabernáculo e sacrário, para quem não sabe, é esse lugar reservado, em que está ali a reserva eucarística, que foi consagrada na missa anterior, para a nossa adoração, para a nossa oração diante do Senhor. Nós seremos este tabernáculo, essa porta que está em dourado. Nós seremos este tabernáculo porque essas crianças vão acolher no tabernáculo da sua existência Jesus Eucarístico. É o sentido máximo de nossa fé. É o maior tesouro no mundo, que não tem dinheiro nessa terra que possa comprar.
porque é um dom de Deus, é maior do que qualquer outra coisa. E esse alguém tão grandioso está presente naquele pedacinho de pão, que não é pão, naquele pouquinho de vinho, que não é vinho, seu corpo e sangue, o todo e o tudo que nós precisamos para a nossa vida. Celebrar a primeira Eucaristia é um motivo de muita festa e de muita alegria. E sempre eu fico emocionado quando todas as vezes depois de padre que tenho essa oportunidade que é do meu ministério sacerdotal, porque eu lembro da minha primeira Eucaristia como se fosse hoje. Como se fosse hoje. A primeira Eucaristia para mim me marcou para sempre. Eu tinha 11 anos de idade. A minha primeira Eucaristia se deu no dia 19 de novembro de 1997. O padre é velho. Estava com 11 anos de idade, numa quarta-feira, 7h30 da noite, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Tupaciguara, onde eu sou natural, onde eu nasci. Com o padre Francisco dos Santos, hoje ele é pároco da paróquia de São Mateus. Lembro de tudo. E lembro até da frase do slogan da minha camiseta. Sou o pão da vida, quem come deste pão viverá para sempre. O tanto que me marcou. E a partir daquele momento, eu lembro da homilia do padre, ele dizia assim que, naquele momento a gente estava assumindo um compromisso com Jesus. Com Jesus. E que a gente não deixasse ele na mão. A partir daquele momento, portanto, nunca mais eu faltei à missa. Nunca mais. Meu pai e a minha mãe não iam muito. Eu ia sozinho a pé. Descia a rua, ia embora. Eu gostava da missa do domingo à noite, 7h30 da noite, que eu sempre gostei. Um tinha pai, um tinha mãe que me segurava. Dava na hora, rachava, a pé. Cidade pequena, não tem Uber, muito mais naquela época, e nem ônibus. Ou era a pé ou era de bicicleta. A minha mãe não deixava ir de bicicleta, a gente ia a pé. E na volta meu pai buscava. Hoje a gente inventa tanta desculpa para não participar da missa. Que vocês hoje, crianças, a responsabilidade agora é de vocês. Não é mais de seus pais e de suas mães. Não deixe Jesus esperando na Eucaristia. Porque a cada missa, ele se dá aqui. E fica esperando cada um buscar ele, encontrar com ele. É a mesma coisa de você marcar uma visita na sua casa, você prepara tudo, na hora da visita chegar, você vai embora, e não dá nem satisfação, a visita chega, toca a campainha, quebra o portão, ninguém atende, e ela fica lá na porta. Não façamos isso com o nosso Senhor. Não façamos isso. E busquemos nele, se de fato queremos mudar a sociedade. E que os adultos, os pais e as mães, os responsáveis dessas crianças e adolescentes, o ajudem a permanecer na fé. O ajudem a buscar sempre naquele que é o sentido da nossa vida. Aquele que se entregou por nós, aquele que morreu, não por brincadeira, mas por convicção, por amor. E ele deixou esse sacramento do seu corpo e sangue como alimento para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar sempre, a cada missa que participarmos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E que ela nos sustente, por meio do sacrifício, por meio da comunhão, no corpo e no sangue de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.